Quantos de nós estamos aqui dentro e estamos perdidos? Sabe, a gente não sabe para onde ir, o que fazer. E uma das principais coisas que nós, como cristãos, temos que estar atento é ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela nos direciona. A voz de Deus, ela nos guia. A voz de Deus é como um GPS para nós não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Mas como eu vou ouvir a voz de Deus se eu não busco a tua presença? Como eu vou estar atento aos seus ensinamentos, os seus direcionamentos, se eu não volto os meus olhos para Ele? Sabe, domingo passado, o pastor Giovanni pregou uma palavra aqui, falou muito ao meu coração, e uma das versículos que ele falou foi: não apagueis o Espírito Santo. Sabe, a gente fala de buscar tanto o Espírito Santo, de ser tanto cheio, mas afinal, para que nós temos que ser cheio do Espírito Santo? Uma das missões que nós temos é de ganhar almas, de ganhar pessoas para Jesus. Uma das missões que nós temos aqui nessa terra é povoar o céu, é anunciar o ano aceitável do Senhor, é falar sobre as boas novas, é falar sobre cura, é falar sobre transformação. Só que sem a presença do Espírito Santo nós não conseguimos fazer isso. E quando nós não fazemos isso, nós simplesmente estamos apagando o brilho do Espírito Santo. Todas as vezes que você deixa de falar para alguém sobre a palavra de Deus, todas as vezes que você julga alguém, todas as vezes que apontamos o dedo, todas as vezes que em uma roda de amigos nós acabamos falando mal e não vendo a misericórdia do Senhor sobre a vida daquela pessoa também, nós estamos apagando o Espírito Santo. Nós estamos inibimos eles de trabalhar. Nós não estamos exaltando o trabalho do Espírito Santo. Sabe? E às vezes a gente chega aqui num culto como esse e fala: o que eu posso fazer? Em que eu posso trabalhar? E a gente vai levando dia após dia, e os dias vão passando. E quando a gente olha para a igreja vazia, a gente fala: dá desânimo. Só que é uma responsabilidade minha, é sua, é nossa. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela é nova a cada manhã. Já vem uma misericórdia nova sobre a sua vida hoje. Todos os dias, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Sabe? E eu quero falar aqui de um homem, de um profeta, que eu aprendi muito com ele. Se eu perguntar aqui para os jovens da juventude qual livro que eu vou pregar, eles já vão saber. Sabe, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 4. Diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda em minha terra? Por isso me preveni, e fugindo para Tarsis, pois sabia que és piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependestes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento?
Aqui nós estamos falando de um homem que ele recebeu uma palavra de Deus. É um profeta. Olha, Jonas, você vai até a Nínive e vai pregar a minha palavra. Você vai anunciar que eu irei acabar com aquela terra, com aquele lugar. Você vai falar sobre a minha misericórdia, para que os homens daquela terra se voltem para mim, se arrependem. Só que Jonas, no seu ver, no seu entendimento e no que ele pensar, de saber o que era bom, ele achava que aquele povo não merecia a misericórdia do Senhor. Ele achava que aquele povo não merecia um perdão do Senhor. E Jonas então achou-se por bem não ir. Jonas se achou por bem não ir anunciar a palavra do Senhor naquele lugar. Jonas tinha até motivos, porque o povo assírio, ele já tinha entrado em guerra com o Egito, estava aproximando ali da sua terra, de Jerusalém, onde ele estava. Aquele povo fazia coisas que não estavam agradando ao Senhor, sabe? E quando eu comparo com Jonas, eu olho e falo, todas as vezes que eu julgo alguém pelo erro dele, eu acho que ele não merece a misericórdia do Senhor. Todas as vezes que eu vejo alguém que errou, em vez de orar por ela, em vez de eu parar de falar mal dela em uma roda, eu estou falando que ela não merece o perdão do Senhor. E às vezes a gente leva isso em brincadeira, e muitas pessoas começam a observar, e a gente passa a ser egoísta, de achar que só nós merecemos a misericórdia do Senhor. Esses dias eu estava na academia e eu olhava cada tipo de pessoa de uma forma. E às vezes a gente olha com os olhos e fala: que é isso? Essa pessoa não parece bem não. A gente olha para outra e fala: essa pessoa é estranho, um jeito estranho, um olhar fechado, uma cara fechada. E a gente começa a julgar. Eu estava escutando um louvor e naquela hora o Espírito Santo falou comigo: da mesma forma que essa misericórdia foi sobre a sua vida hoje, foi sobre a vida dela. Só que na maioria das vezes essa pessoa ainda não consegue acessar isso. Ninguém ainda falou do meu amor para ela. Ninguém ainda contou para ela que no lugar dela eu morri naquela cruz. Ninguém ainda contou para ela que ela só está vivendo na escuridão e que tem uma luz e que tem uma misericórdia nova sobre ela todos os dias. E por muitas das vezes nós começamos a agir como Jonas. Nós levamos para o lado da covardia e fugimos e não falamos. Quantas vezes você já não ouviu a voz do Espírito Santo falando no seu coração? Converse com essa pessoa, ore por ela, convide ela para ir na igreja. E a gente deixa passar. A gente prefere fugir. Só que vai chegar um dia que, assim como um teatro desse, a gente vai ter que prestar conta. Esses dias na juventude alguém me disse: olha, fulano falou isso e disse que não quer nem mais vir na igreja.
E eu disse, vamos conversar, vamos... Não, mas deixa ele nem vem mesmo. Só que aí a gente lembra de um teatro como esse. Um dia o pastor Júnior disse, olha, se imagina, Felipe, se todo mundo que a gente fala, deixa aí, quer ir, vai ir, mas vai chegar uma hora que você vai ter que prestar conta daquela pessoa. E a gente passa os dias e não vivemos nada de novo, porque nós evitamos e fugimos até do nosso chamado. Achamos que a igreja não merece eu perder o meu tempo, a igreja não me vai retribuir com nada. Isso é papel do pastor. Irmãos, não vamos ser hipócritas. Tem dia que eu já falei com o Gabriel, falei, Gabi, vamos parar, vamos diminuir, vamos tirar o pé, porque a gente acha que aos nossos olhos a gente sabe o que é melhor para a gente. E Jonas, em vez de ir para Nínive, ele pega um barco e desce para Tarsis. Nínive ficava a 800 quilômetros de onde ele estava. Tarsis ficava a 1.200 ao sul, e ele foi para lá. E a Bíblia diz que no meio do caminho ele enfrenta uma tempestade. E aqueles marinheiros começam a procurar o que fazer, qual o motivo deles estar quase afundando. Até que alguém diz, olha, tem um homem de Deus fugindo aí. Olha, tem um profeta que está fugindo aí. E uma das coisas que eu aprendo com Jonas, que todas as vezes que nós fugimos da voz de Deus, a gente enfrenta tempestades. Você só não enfrenta, mas você é o causador de tempestades. Sabe, todas as vezes que nós tampamos os nossos ouvidos para a voz de Deus, as pessoas que estão ao redor, as pessoas que estão dentro da sua casa, começam a enfrentar problemas. E problemas que nós, com uma atitude, conseguiríamos resolver. Há pessoas que estão próximas de você, que estão passando por tempestade, porque você não tem coragem de levantar a voz e fazer uma oração por ela. Há pessoas que talvez o nosso convívio estão enfrentando tanta dificuldade, ansiedade, depressão, que com uma palavra que você estender a sua mão e profetizar a ela pode mudar a trajetória dela. Às vezes pessoas que vivem desenganadas pelos médicos, que com uma oração a gente não tem fé para fazer. Mas todas as vezes que nós estamos fugindo, a gente não vai fazer, porque nós não estamos debaixo da mão de Deus. Nós enfrentamos porque é consequência de nossas escolhas. É tudo um preço. Nós que escolhemos. Nós, na nossa mediocridade, de tanto nós vivermos no raso, a nossa fé não é ativada para orar. Uma palavra que eu ouvi quando alguém dentro da sua casa tiver uma dor de cabeça, mas dá um remédio, mas antes ore. Porque é assim que a gente começa a ativar a nossa fé.
É assim que nós começamos a trabalhar a nossa fé, é assim que nós colocamos a nossa esperança naquele que vive e que reina para todo sempre. Quantas vezes nós decidimos fugir de viver o nosso propósito dentro da igreja porque nós achamos que primeiro nós temos que estar com um bolso cheio de dinheiro, estar num bom emprego, estar casado, estar já com a casa comprada. É a realidade. Quando a gente fala com os jovens, vamos fazer, eles falam: eu preciso me esforçar para a faculdade essa semana. Gente, a faculdade ela nos capacita, um curso nos capacita, mas quando você começa a viver o seu chamado, ele te transforma. Sabe, você não é mais quem você é desde o começo. Quando você começa a entregar a sua vida, quando você começa a colocar a sua vida à disposição de Jesus, você começa a experimentar coisas novas. É uma fé nova, é um relacionamento mais íntimo. Dúvidas que você teria lá atrás, hoje você não tem mais. E eles resolvem ir até Jonas, e Jonas fala: olha, o problema sou eu, pode me lançar ao mar. Pode me lançar ao mar. E eles jogam Jonas ao mar, e a Bíblia diz que vem um peixe e engole Jonas. Quando a gente está na escola dominical desde criança, a gente escuta mais de Jonas, só essa parte. E a gente fica achando uma história com muitos detalhes. Mas agora Jonas já enfrentou muitas descidas. Ele já desceu para Jope, já pegou um navio, já foi para o porão, do porão agora ele está no fundo do mar. Há descidas que a gente experimenta só porque nós não decidimos ouvir a voz de Deus. Sabe, tem lutas que a gente enfrenta só porque a gente decidiu fugir da voz de Deus. Só que nós estamos falando de um Deus misericordioso, um Deus rico em misericórdia. E Jonas lá no ventre do peixe, ele ora a Deus. Ele fala: Senhor, se o Senhor me tirar dessa, se o Senhor me tirar dessa, eu vou ir àquela cidade e vou pregar. Jonas passou 3 dias, 3 noites dentro do ventre do peixe. E depois a Bíblia diz que depois que Jonas chega a Nínive, ele atravessa a cidade. Algumas versões diz que ele demorou 3 dias para pregar toda aquela cidade andando. Todas as vezes que você fugir da voz de Deus, você está atrasando o seu processo com Ele. Você está atrasando o seu propósito. Os 3 dias que ele ficou lá dentro do ventre do peixe, era 3 dias que ele já tinha pregado em ele. A Bíblia diz que depois daquilo os homens voltaram para o Senhor, se arrependeram, e toda aquela cidade foi salva. Toda aquela cidade entrou em jejum, e Deus, com rico e misericórdia, salvou aquele povo. Só que a Bíblia diz que depois disso Jonas sai da cidade e começa esse texto que a gente leu. Jonas, em vez de o seu coração encher de alegria, ele fica triste. O seu coração fica triste.
ele fica enfadado, ele fica revoltado, porque Deus salvou aquele povo, e ele fica de fora da cidade, e ele diz para Deus: Deus, era melhor eu morrer. Você tem noção do que aquele homem está falando? Nós estamos falando de uma cidade de mais de 120 mil homens que Deus salvou, e a Bíblia diz que até os animais. Nós estamos falando de alguém que conhecia a bondade, a misericórdia do Senhor, ficando triste porque Deus salvou aquele povo. E quando a gente olha isso, a gente vê um absurdo, mas a realidade é que é eu e você assim. Quando nós sabemos da bondade do Senhor, como nós sabemos que Ele nos curou, nos tirou do lamaçal do pecado, e às vezes a gente vê alguém que cai em um escândalo, cai em um pecado, a gente olha e fala: vai, e a gente fala mal. A mesma misericórdia que é sobre a minha vida, irmão, é sobre a sua vida. A mesma misericórdia que me tirou do pecado, do lamaçal, das trevas, tirou você também. Agora, se eu e você olharmos para alguém e o nosso coração sentir a alegria disso, como vamos ficar irado? A gente fica irado dentro, que a gente vê: olha, o pastor não podia ter feito isso, o pastor devia ter agido totalmente diferente com aquela pessoa, e o nosso coração se entristece. Só que o pastor já está vivendo num outro nível. Ele está fazendo aquilo que Deus ordenou, e às vezes a gente não entende e fala: não, tinha que ter tirado, tinha que ter excluído. E a gente vê às vezes alguém difícil na igreja, e a gente fala: tomara que saia da igreja, tomara que saia da igreja, que aí dá menos canseira. Que misericórdia é essa? Como vamos ser cheios do Espírito Santo dessa maneira? Que olhar é esse? Que mão estendida é essa? Voltando para a história de Jonas, ele está lá naquele lugar, deserto. E a Bíblia diz que estava muito quente, e Deus fez com que crescesse uma planta que desse uma sombra para Jonas. E Jonas fica todo feliz, ele se alegra. Só que a Bíblia diz que na outra manhã a planta havia morrido. E novamente Jonas se revolta. E Deus diz para ele: Jonas, como você pode ter misericórdia de uma planta que você não plantou, não regou, não cuidou, e não pode ter misericórdia daquele povo? Agora eu que criei esse povo, eu que cuido desse povo, como eu não vou ter misericórdia deles? Como eu não terei misericórdia deles? E no versículo final desse capítulo, a pergunta que fica: e disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, em que uma noite nasceu, em uma noite pereceu, e não eu
eu não terei compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também de muitos animais? E assim finaliza esse livro. Sabe, irmãos, essa palavra o Espírito Santo ele ministrou no meu coração sobre isso. Há muitas oportunidades que nós mesmos atrapalhamos o agir do Espírito Santo. Assim como o pastor Giovanni disse aqui, a gente preocupa tanto com tantas coisas num culto, que a maioria das vezes talvez nós temos atrapalhado o Espírito Santo de tocar as pessoas, por estar se importando com outras coisas. Talvez nós por não buscar, talvez nós por fugir do nosso chamado, talvez nós por não ouvir os direcionamentos de Deus, nós temos inibidos a presença do Espírito Santo de trabalhar. Sabe, o Espírito Santo ele não quer somente trabalhar em você, ele também quer trabalhar através de você. Você é um canal de bênçãos, você é um instrumento do Espírito Santo. Só que nós precisamos voltar o nosso coração para aquele que pode tudo fazer. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Nós precisamos voltar a nossa mente, o nosso andar, o nosso falar de maneira que agrada ao Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para alcançar alguém. Sabe, eu quero te convidar a você se levantar no seu lugar nessa noite. Sabe, talvez você entrou aqui, nunca tinha ouvido falar de Deus, e você tem o seu julgamento, você tem o seu olhar, o seu observar sobre Ele, sobre o agir dEle. Talvez você veio para esse culto hoje revoltado, porque não concorda com algumas atitudes dessa igreja. Talvez você tenha andado revoltado porque Deus ainda não te deu a sua casa, o seu carro, o seu casamento. Sabe, talvez você tenha entrado aqui hoje revoltado porque ver Deus abençoar pessoas que aos seus olhos não merecem, e você até hoje nada. Talvez você chegou aqui precisando de ser curado e já ouviu tantas pessoas contar testemunhos sobre cura, e isso tem trago ao seu coração uma revolta. A verdade da diferença de Jonas é que quando ele ficou revoltado, ele ficou irado, ele teve coragem de orar, ele teve coragem de falar isso para Deus. E nós, nas nossas dificuldades, nós na nossa covardia, nem mesmo falar para Deus a gente tem coragem de falar para Ele com sinceridade. Você teria coragem de falar para Deus: Deus, mata aquele povo? Você teria coragem de falar: Deus, não abençoa aquela pessoa? Não, é por isso que eu estou revoltado. Sabe, e o momento em que o nosso coração está mais revoltado é o momento em que mais precisamos orar. Sabe por quê? Porque quando nós oramos e falamos para Deus essas coisas, Ele vem com a misericórdia dEle, Ele vem com o agir dEle, e Ele fala: pera, filho, essa situação é só para mudar o seu coração,
Essa situação que você está enfrentando não tem a ver só com aquele pessoal, não. Eu estou trabalhando em você também. Sabe, você está aqui nessa noite. Eu quero te convidar você para fazer uma oração sincera para o Senhor neste momento. Sabe, fala para Ele sobre as suas revoltas, sobre tudo aquilo que tem feito você fugir da presença dEle. Fala: Deus, eu não aceito, porque eu não consigo abandonar esse pecado, e eu não vejo a misericórdia do Senhor na minha vida. Talvez tem gente que precisa orar dessa forma hoje. Fala: Deus, eu estou com raiva, porque eu tenho visto o Senhor abençoar, o Senhor curar várias pessoas, e na minha casa, na minha vida, o toque do Senhor ainda não chegou. Sabe, Deus, eu tenho visto o Senhor abençoar tantas famílias, e o meu casamento está indo por água abaixo. Sabe, você tem coragem de falar para o Senhor nesse momento? Feche os seus olhos. Não preocupa com quem está à sua direita, à sua esquerda. O Espírito Santo está aqui neste momento. É o Espírito Santo que intercede por nós. A Bíblia diz que todas as nossas lágrimas, o anjo do Senhor, Ele colhe e guarda. Então, meu irmão, é um momento de cura. É um momento em que você vai ser transformado aqui nessa noite. É um momento em que a raiva vai embora. É um momento em que a revolta vai embora. É um momento em que a alegria, a paz, que excede em todo o entendimento, vai tomar conta da sua alma. Feche os seus olhos. Comece a falar para o Senhor neste momento. Fala para Ele. Espírito Santo, nós te convidamos. Espírito Santo é o Senhor que intercede, Pai, através de gemidos exprimidos. Ah, Pai, eu oro agora pelo seu filho, pela sua filha, que eu não sei, Pai, como entrou aqui neste lugar, mas eu sei que o Senhor sabe. Pai, eu sei que o Senhor tem a sua forma de trabalhar. É por isso que eu te peço, Espírito Santo, toma este lugar em tuas mãos. Toma este lugar com poder de grande graça, misericórdia. Ah, Pai, não nos deixe perder em meio à revolta, não nos deixe perder em meio ao medo, em meio à angústia. Renova a nossa fé. Abra os nossos olhos espirituais. Coloca em nós uma ativação, Pai, para romper, para sair dos lugares que estão nos prendendo, da raiva, da mágoa, dos ciúmes. Seja livre em nome de Jesus. A liberdade de Deus aqui neste lugar. Há uma liberdade do Espírito Santo aqui neste lugar. Só abre o seu coração e deixe que Ele molde. Deixa Ele operar dentro de você. Deixa Ele te transformar nessa noite. Deixa que Ele te cure. Deixa o Espírito Santo te abraçar nessa noite. Deixa Ele envolver através do Espírito Santo dele. Há um bálsamo do Senhor aqui neste lugar. Há um azeite do Senhor aqui neste lugar. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor transforme a nossa vida. Que o Senhor nos transforme de maneira que, através da grande obra que o Senhor fizer em nós, possa fluir a vida de outras pessoas. Que através do nosso testemunho, através das nossas curas, através, Pai, daquilo que foi gerado em nós aqui nessa noite, outras pessoas possam ser alcançadas, outras vidas possam ser transformadas, e que possamos, Pai, voltar para o Senhor, para viver no centro da Tua vontade. Pai, que os nossos pés não tenham pressa de fugir da Tua presença, mas tenham pressa para fugir, para romper, para avançar em direção
onde o Senhor tem nos mostrado, onde o Senhor tem nos direcionado. Pai, que através de nós vidas sejam curadas, transformadas, libertas, porque é o Senhor quem faz através de nós. Nós não aceitamos, Pai, viver presos ao medo, à angústia. E hoje nós abrimos nosso coração, nós abrimos nossos olhos, nós abrimos a nossa boca, e nós dizemos: Espírito Santo, faz o teu querer através da minha vida, faz o teu querer através da minha vida. Eu estou aqui, Espírito Santo, me leva além, me leva, Pai, a lugares que eu nunca imaginei, a lugares, Pai, que vai além dos nossos olhos. Seja tocado nessa noite, seja tocado e seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Há um rio novo sobre a sua vida hoje, basta você abrir os seus olhos, o seu coração e acessar aquilo que Deus quer fazer. Aleluia, aleluia. Todas as vezes que nós abrimos o nosso coração, todas as vezes que nós permitimos que o Senhor cure, todas as vezes que nós permitimos que o Senhor faça uma obra nova, Ele deposita algo novo em nós. A Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Para vir um vinho novo, você precisa deixar aquilo que é velho. Seja o lugar, seja a atitude, seja um sentimento, deixa tudo isso para trás em nome de Jesus. Seja alcançado pela misericórdia do Senhor nessa noite. Seja transformado pela misericórdia do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode erguer as suas mãos no alto e aplaudir ao Senhor. Você pode aplaudir porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aleluia! Glória a Deus.